E não tem pressa, Mineiro na cobertura, ele levanta, Ferrati tenta, Chiquinho com os braços domina. A volta da série Narrador Esportivo. Ferrati, gol! A arte de narrar uma partida de futebol, nosso primeiro entrevistado neste ano de 2009. Ferrati, aparando a sobra de Renato. Esta voz é de Doalcey Bueno de Camargo, ex-narrador de futebol da Super Tupi lá no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, André York. Boa noite todos os ouvintes. Um grande abraço para os ouvintes do Paraná. Qual foi a primeira rádio? Eu vim do interior de São Paulo para a Rádio Tupi. Quem me trouxe foi meu irmão Volner Camargo, radialista que trabalhou na equipe esportiva do Ari Barroso em 1947. Eu cheguei a conviver com Ari Barroso, mas não trabalhei na equipe dele não. Nesta época eu fazia a programação geral da rádio. Eu era um locutor, apresentador, mas muito rapidamente eu trabalhava anunciando mais os programas. Eu já vim do interior de São Paulo, da cidade de Marília, onde eu narrava futebol. E como a Rádio Clube de Marília foi uma rádio que revelou vários nomes, eu vim e comecei a trabalhar aqui no finzinho dos anos 40, quando me transferi então para a Rádio Globo, trabalhando numa equipe dirigida pelo Luiz Mendes. Quem me levou para lá também foi o meu irmão Volner. Você se considera um dos percussores na narração esportiva? Bom, eu tenho 63 anos de rádio. Eu me considero um dos veteranos do rádio. Eu não digo a você que seja um grande expoente, mas eu trabalhei com muita gente importante. Trabalhei com o Duvaldo Cosi, trabalhei com o Valdir Amaral, trabalhei com Jorge Cury, com Luiz Mendes, com Volner Camargo. Enfim, eu trabalhei com a nata do esporte brasileiro na época do rádio. Quando o Doalcey Bueno parou de narrar futebol e por quê? Bom, eu parei de narrar futebol na última Copa do Mundo de 98, quando eu fiz a Copa do Mundo na França. Parei porque eu estava me aposentando e resolvi dar uma parada. Posteriormente, a Rádio Tupi, através do Alfredo Raimundo, que foi lançado no rádio por mim, ele é diretor-geral da empresa, me convidou para voltar a fazer programação esportiva aqui. Eu, então, condicionei menos narração esportiva, porque eu já estava um pouco com a idade avançada e não daria para narrar mais como eu sempre narrei com precisão e segurança. Então eu voltei para a Rádio Tupi. Esse eu voltei já nos anos 2003, 2004 eu voltei para a Rádio Tupi. O estilo nosso de narrar em épocas passadas era muito diferente do de hoje, a não ser o José Carlos Araújo, que mantém um estilo mais do meu tempo na Rádio Globo. Porque o Luiz Penido é um bom narrador, um excelente narrador, mais para a época atual, entendeu? A diferença é essa. Agora, os dois são grandes narradores da época atual. Trabalhei com Manuel Barcelos, trabalhei com Paulo Gracindo, trabalhei com Carlos Frias, Raul Brunini, Oswaldo Luiz, enfim, a nata do esporte aqui na Rádio Tupi. Aprendi muito com esse pessoal. São 6 décadas no rádio esportivo. Qual seria o futuro do rádio? Bom, o futuro do rádio, eu acho que o rádio continua com a sua missão de integrar o país, de divulgar o país, de aplaudir as coisas bem feitas no nosso país, prestigiando muito e muito o ouvinte, porque o ouvinte é a nossa grande meta. Quando a gente atinge em cheio o ouvinte, é porque o nosso trabalho está sendo correspondido. E a nossa expectativa está, então, sendo realizada, porque o ouvinte na nossa profissão é tudo. Nós estamos aqui com o Marcelo Ortiz, que é o chefe de esportes aqui da Rádio Banda B e é narrador esportivo e por muitas vezes também acompanhou o trabalho do Dodô. Marcelo Ortiz. Boa noite, André. Boa noite, Doalcey Bueno de Camargo. É um prazer muito grande, Doalcey, poder conversar com você. Há um tempo atrás, no ano passado, estivemos aí na Rádio Tupi, mas infelizmente não era no momento em que você estava aí, gostaria muito de te conhecer. Eu gostaria de saber o seguinte, Doalcey, por tudo isso que você vive no rádio nesse momento, o André lembrou, são mais de 6 décadas, Doalcey Camargo, quais seriam os principais detalhes para quem está nos ouvindo agora, para os radialistas mais novos que estão chegando e para aqueles que são apaixonados pelo rádio, o que você diria? Qual a principal virtude para um radialista, em especial para um narrador esportivo, Doalcey? Olha, Marcelo Ortiz, o que importa efetivamente no rádio, tanto do meu tempo como no rádio atual, é o comportamento ético do profissional do rádio.
ele tem que se manter sempre dentro de um padrão de honestidade, de segurança, de criatividade, mas sempre mantendo um padrão de ética e procurando se atualizar sempre, porque eu tenho visto companheiros meus aí que ignoram a história do futebol brasileiro, e isso não pode acontecer. Inclusive, alguns jogadores me surpreenderam sem saber quais eram os craques da nossa época, de 58, de 62, quando eles deveriam ser os primeiros a saber. Então, o cabedal de esporte não pode ser abandonado nem esquecido. E a correção no microfone, porque eu disse agora há pouco ao André York que o ouvinte é tudo na nossa vida de esporte. Eu comecei chefiando equipe esportiva com 20 e poucos anos. Eu dirigi uma equipe esportiva na Rádio Globo, numa época dos anos 50, em que eu pude lançar o Alfredo Raimundo como repórter. Hoje ele é diretor-geral da nossa rádio. Lancei o primeiro comentarista de arbitragem do rádio brasileiro, Mário Viana, um antigo árbitro de futebol do Rio de Janeiro e da FIFA. E lancei, e me acompanhou nesta jornada o comentarista da época, famoso Benjamin Wright, que é pai do José Roberto Wright, que hoje faz televisão. Então, com 20 e poucos anos, eu já me impunha como chefe de equipe. Eu comandava uma equipe poderosa, porque eu me mantinha sempre dentro daquele espírito do rádio esportivo da minha época, em que se valia muito mais da condição de narrador esportivo e não de alguém que pretendesse alguma coisa além dessa função. Então, o que nós temos que preservar é a função de cada um e divulgar cada vez mais o rádio, que é efetivamente aquele que desbrava este país, aquele que integra o futebol inteiro deste país, porque é comum você ouvir elogios, inclusive, de transmissões de vocês do Paraná, do Rio Grande do Sul, aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, dos ouvintes que moram no Alto, no Nordeste e lá pelo Norte do país, porque eles não abandonam o rádio também. Aqueles seringueiros que trabalham nas florestas não abandonam o rádio até hoje. Já no meu tempo ouviam, porque não havia televisão. Então a integração era muito maior, mas continua o país sendo integrado ainda pelo rádio brasileiro de um modo geral. Estou muito satisfeito em conversar com você, Dalcey. Tá, Marcelo, eu te agradeço. Até como ouvinte também aqui do programa, juntamente com o André York. Dalcey Bueno de Camargo, aqui na série Narrador Esportivo, a arte de narrar uma partida de futebol. Tá certo o nome dessa série? Narrar futebol é uma arte? Ah, é uma arte, eu concordo plenamente com você. Corretíssimo nome. Os estilos de rádio pelo Brasil, você gosta de ouvir outros estilos também, além do estilo do local onde você vive, que é o Rio de Janeiro? Porque é dividido em vários estilos de rádio, né, o país? Não, mas todos os estilos têm a sua marca, né, referendada, e são todos muito bem defendidos pelos locutores oficiais, né? Então, desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, os locutores esportivos sempre mantiveram uma linha de absoluta correção e de narração perfeita. Todos têm o seu estilo próprio, dependendo dos estados em que vivem. Mas todos se mantêm em condições excepcionais de narração. Porque não é fácil narrar futebol, não. Futebol tem arte, futebol tem... você tem que estar sempre muito bem preparado, porque é um esporte de emoção, é o esporte que mais atua no coração do brasileiro, e você tem responsabilidades nessa transmissão. Portanto, é muito difícil, não é fácil você conseguir narrar futebol com grandeza, com dedicação e sendo aplaudido de modo geral pelo torcedor brasileiro. Uma pergunta dos nossos ouvintes. O ouvinte liga para a emissora de rádio e quer saber... do cronista esportivo, do narrador, do repórter, qual time você torce? Bom, eu sou América, do Rio de Janeiro. Muita gente pensa que eu torço pelo Flamengo. Não, os meus filhos são torcedores do Flamengo. Tenho muitas amizades nos grandes clubes do Rio de Janeiro, porque eu me criei aqui, embora lancei em São Paulo. Parabéns e muito obrigado pela sua participação aqui na série Narrador Esportivo. Eu que agradeço, André York, um abraço a você, para os ouvintes e uma boa noite. Senhoras e senhores, Dalcey Bueno de Camargo. Pelo primeiro quietinho, passou pelo Lima, largou para a saquinha, invadiu perigosamente a carga, Fischer, bateu de primeira, gol!